Nosso trabalho diz respeito às 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal em março de 2015, visando reforçar o combate à corrupção, para que pudesse tornar um projeto de lei de iniciativa popular e fosse ao Congresso, era necessária a coleta de 1,5 milhão de assinaturas, meta alcançada em fevereiro de 2016. O projeto contou com o apoio de vários movimentos, ONGs, jornalistas e personalidades. Ele segue em tramitação, alguns políticos tentam afrouxá-lo, mas nada foi decidido ainda. A primeira medida diz respeito à prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, por meio de simulação de situações sem o conhecimento do agente, com o intuito de testar a sua integridade, investimento em ações e programas de marketing, de forma a estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção, conscientizando e angariando apoio público, treinamento de funcionários públicos, estímulo de denúncias, garantindo o sigilo da fonte, essa podendo ser quebrada caso a denúncia se verifique falsa, e rigidez quanto à duração dos processos. Medida 2. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. A corrupção é atualmente um bom negócio porque é um crime de baixo risco em virtude da impunidade. Isso se dá por causa da dificuldade de provar a corrupção. Para tentar resolver isso, a proposta 2 dispõe sobre a criminalização do enriquecimento ilícito, garantindo que o agente não fique impune mesmo quando não for possível especificar quais foram os atos de corrupção praticados. Medida 3. Aumento das penas de crime hediondo para corrupção de altos valores. Como dito anteriormente, as chances de o agente de crime, de corrupção sair impune é grande. Ocorre que as penas combinadas são brandas e por isso o prazo prescricional é curto. A medida 3 propõe majoração das penas de modo que os criminosos passem a cumprir no mínimo prisão em regime semiaberto. Por fim, corrupção envolvendo valores maiores de 100 salários mínimos passa a ser considerado crime hediondo, não cabendo, por exemplo, a perdão da pena integral ou parcial pelo indulto ou comutação. Esse conceito mais extremo faz sentido porque a corrupção mata pela inviabilização de direitos essenciais. Medida número 4. O aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. A medida número 4 propõe 11 alterações pontuais no Código de Processo Penal e uma emenda constitucional, com o objetivo de contribuir com a celeridade na tramitação dos recursos sem prejudicar o direito de defesa do réu. Medida número 5. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Esta medida propõe 3 alterações na Lei 8.429 de 92. A primeira, adoção de uma defesa inicial única. Hoje ela é duplicada. A segunda, criação de novas varas, câmaras e turmas especializadas para julgar ações de improbidade. E a terceira, que o Ministério Público firme acordos de leniência, como já ocorre no âmbito penal, acordos de colaboração, para fins de acelerar a investigação. Medida número 6. Reforma no sistema de prescrição penal. A medida número 6 promove alterações em artigos do Código Penal que regem o sistema prescricional. As mudanças envolvem a ampliação dos prazos da prescrição da pretensão executória e a extinção da prescrição retroativa. Além disso, são sugeridas alterações para evitar que o prazo para decisões continue correndo enquanto há pendências de julgamento de recursos especiais e extraordinários. Medida número 7 são ajustes nas nulidades penais. Essa medida propõe uma série de alterações no capítulo de nulidades do Código de Processo Penal. Essas mudanças objetivam reservar os casos de anulação ou exclusão da prova para quando houver uma violação real dos direitos do réu e a exclusão cumprir seu fim, que é incentivar um comportamento correto da administração pública. A oitava medida, ela propõe a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. Essa responsabilização é de forma objetiva, então por isso os partidos políticos, em relação às práticas corruptas, a criminalização da contabilidade paralela, que é Caixa 2, e a criminalização eleitoral com lavagem de dinheiro, sendo produto de crimes de fontes de recursos vedados por essa legislação eleitoral, ou que não tenham sido contabilizados na forma exigida pela legislação. A nona medida prevê prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. Assim, ela propõe mudanças na lei para que o dinheiro ilícito seja rastreado mais rapidamente,
facilitando tanto as investigações como o bloqueio de bens obtidos de forma ilegal. Também cria a hipótese de prisão extraordinária, para permitir a identificação e a localização de dinheiro ou bens provenientes de crime, evitando que sejam utilizados para financiar a fuga ou a defesa do investigado ou acusado. A 10ª medida, para completar esse rol de medidas aí do Ministério Público Federal, é a recuperação do lucro derivado do crime. Aqui, nessa medida, o Ministério Público propõe pequenas alterações, tanto no Código Penal quanto no Código Civil, a fim de restituir patrimônio perdido para o criminoso à União, certo? Aqui vai mexer diretamente no bolso de quem usurpou da coisa pública. Se engana quem pensa que essas medidas elas tratam apenas do crime de colarinho branco. Não, abrangem também tráfico de drogas, descaminho, contrabando, enriquecimento ilícito, dentre tantas outras. O grupo também vem propor aí, quem sabe, uma 11ª medida contra a corrupção, que parte de nós, acadêmicos de direito, futuros operadores do direito, para sermos éticos, tanto na sala de aula quanto para com os colegas, para assim já amadurecermos aí a nossa cultura anticorrupção. Obrigado. Existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Corrupção é um mal social, é um mal coletivo e não apenas do governo. Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte?